Se o seu cabelo apresentar alguns desses sinais, cuidado, porque a química pode estar destruindo o seu cabelo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje eu listei 5 sintomas que o cabelo apresenta quando ele não tá se dando com a química que você tá usando. E esses sinais, eles se aplicam para todos os tipos de química. Vocês vão ver que ao longo do vídeo eu vou pontuando algumas delas. Essa é mais tendência da progressiva, essa é mais tendência do Enê, essa é mais da tintura. Vocês vão observar aqui ao longo do vídeo e aí você vai observar no seu cabelo se ele apresenta alguns desses sintomas, porque pode ser sim um grande sinal de alerta para você começar a repensar a química que você está usando no seu cabelo. Seja muito bem-vinda no canal, nós temos vídeos novos toda semana, 2 vídeos por semana, então já se inscreve se você quer aprender a cuidar do seu cabelo alisado, sem neura, de uma forma super acessível e tendo um cabelo alisado muito mais bonito e muito mais saudável. Primeiro sintoma de que o seu cabelo pode não estar se adequando com a química que você está usando é quando ele fica elástico, principalmente após o procedimento químico. Então, se você fez uma descoloração, se você fez uma progressiva e percebeu o seu cabelo mais elástico, esse é um sinal de que essa química pode ter danificado muito a estrutura do seu fio ou que o seu cabelo não estava saudável o suficiente. É muito importante que eu pontue isso aqui pra você, tá? Muitos dos sintomas que eu vou falar aqui pra vocês, dos problemas que eu vou falar pra vocês, eles são evitados no cronograma. Então, muita gente vai ter esses problemas não necessariamente por conta da química, mas sim porque usou a química sem o cabelo estar saudável, sem o cabelo estar preparado o suficiente. Então a química acaba sendo o gatilho e não a causa principal, entende? Mas eu quero que vocês observem porque, óbvio, se tem uma relação com a química, se ela está sendo o gatilho, você precisa pausar ela para tratar esse cabelo. Então se você fez um procedimento químico e normalmente o cabelo fica elástico, ele acontece principalmente em descolorações e em alguns tipos de progressiva. Com Enê, com tintura, o cabelo não costuma ficar elástico por conta da própria composição química, inclusive do Enê, que eu já expliquei aqui pra vocês, sobre a composição química do Enê, que favorece o oposto da elasticidade. Mas pode também acontecer. É raro, mas pode acontecer. Normalmente essa elasticidade, ela acontece em descoloração e em progressiva. Na descoloração, principalmente, porque a descoloração é o procedimento que mais danifica os fios. É disparado dentre todos os procedimentos químicos, a descoloração a gente não pode negar. É o procedimento que mais danifica o fio. E aí nessa retirada de pigmento para chegar no tom loiro, né, para descolorir esse fio, a gente acaba, além de levando pigmento, oxidando demais esse fio, fragilizando, deixando esse cabelo muito mais elástico e muito mais frágil. Então, se você faz esse tipo de procedimento ou se você percebe seu cabelo ficando elástico, é importante que a sua atenção volte para a etapa de reconstrução. Lembre-se que as reconstruções devem ser feitas a cada 15 dias e você pode alternar entre uma reconstrução à base de queratina. Eu vou estar deixando aqui opções no YouTube Shopping para caso você tenha interesse de opções dos produtos que eu vou mencionando ao longo do vídeo. Então tem 2 tipos de queratina que eu gosto bastante, uma da Inoar e a da Novex, que já é um pouco mais acessível, porém a da Inoar não é muito cara, não muito mais cara do que a da Novex e rende muito mais em comparação com a bisnaga. Enfim, você pode alternar, por exemplo, dia 1º você faz a reconstrução com queratina e no dia 15 você faz uma reconstrução com uma máscara rica em aminoácidos, queratina vegetal, com outro tipo de composição. Então você pode ir alternando dessa forma. E se você fez um procedimento químico, independente de qual seja, e você percebeu seu cabelo elástico, vá de reconstrução. Aconteceu comigo uma vez, eu uso Enê, então se você caiu aqui de paraquedas, a química que eu uso é o Enê. Eu não tenho nenhuma outra química no meu cabelo, apenas o Enê. E aí, nesse período, eu não tinha feito reconstrução no meu cabelo, já fazia tempo que eu não fazia reconstrução, e eu fui pra piscina, passei um bom tempo na piscina, e quando eu fui lavar o meu cabelo, eu tava pensando em fazer uma nutrição, porque normalmente é a etapa que o meu cabelo pede, pós praia e piscina. Só que, durante o banho, eu senti o meu cabelo muito elástico. Imediatamente, eu ajustei e falei, não vou fazer nutrição, vou fazer reconstrução. Ajustei para reconstrução, meu cabelo voltou à elasticidade normal, ficou super saudável, secou normalmente e sem quebra. Então é muito importante também que você esteja atenta ao seu cabelo. Esse outro sinal, ele é clássico de que o seu cabelo não está se dando ou não está
forte o suficiente para a química que você tá usando, que é quando seu cabelo fica muito ressecado. Mas olha, eu não tô falando de um ressecamento leve, porque isso todo cabelo tem. Por isso que a gente precisa ficar fazendo etapas e etapas o tempo inteiro, porque o nosso cabelo tá sempre perdendo, essa maquiagem vai saindo do cabelo, a gente precisa ficar retocando essa maquiagem. Então o cabelo ficar ressecado, tá tudo bem. O problema é aquele ressecamento que parece o deserto do Saara. É aquele cabelo que tá extremamente ressecado. E principalmente após o procedimento químico. Isso daqui acontece muito com o Enê, isso acontece com a descoloração também. Pode acontecer com o tioglicolato, com a guanidina também. Se você percebe que esse ressecamento tá excessivo e mesmo você corrigindo a hidratação, então, por exemplo, eu já tô percebendo que o meu cabelo tá muito ressecado pós-química. E aí eu já priorizo a etapa de hidratação. Eu pego uma máscara hidratante de tratamento. Não pode ser, gente, uma máscara de hidratação de manutenção pós-química. Tem que ser um tratamento. Não precisa ser um tratamento super caro, mas precisa ser tratamento. Além disso, a formulação precisa ser hidratante, porque o que a gente mais vê aqui são pessoas utilizando máscaras de hidratação porque tem escrito na frente que é hidratação, mas quando você vai olhar os ingredientes, ela tem 50 aminoácidos, 3 queratina, 3 proteínas, 3 óleos e 1 ativo hidratante. Isso é tudo, menos hidratação. Tem que se certificar de que você tá hidratando de verdade. Hidratou bem o seu cabelo e ainda assim ele tá sempre ficando ressecado, pode ser um indicativo de que essa química não tá se dando muito bem com o seu cabelo. Mas é claro que é muito importante que você avalie todo o seu cronograma, né? Vocês já sabem disso, né? Fez a química e você percebe o cabelo com um toque fragilizado, mesmo mantendo os cuidados durante a semana, mesmo cuidando bem e aplicando tudo que eu já ensino aqui no canal, esse é um sinal de que essa química não está se adequando. Isso daqui acontece bastante quando a pessoa usa uma química inadequada para o cabelo dela. Por exemplo, a pessoa tem um cabelo crespo, super fininho. Por ela ter o cabelo crespo, existe uma associação muito errada, muito equivocada, principalmente entre cabeleireiros que não entendem de cabelo com curvatura e a gente que foi ensinada de uma forma errada. Achar que cabelo muito cacheado ou crespo é um cabelo muito grosso, muito resistente. E na verdade, em muitos dos casos, o cabelo crespo não é um cabelo grosso. Tem muito cabeleireiro que não entende de cabelo com curvatura, que não está preparado para trabalhar com cabelo crespo e acaba induzindo a cliente a utilizar uma química alisante muito forte para um cabelo que é super fino. Você precisa encontrar uma química que alise o seu cabelo, mas que ela também seja adequada para as características dele. Às vezes você vai utilizar um alisante de mercado extra forte, sendo que você tem um cabelo super fino, ou você vai escolher o Enê mais forte. O que eu uso no meu cabelo é o Pelúcia Bisnaga Forte. Vou deixar aqui aparecendo para vocês verem, porque o meu cabelo é grosso, então a minha espessura de fio é grossa. Faz sentido que eu use um Enê de potência forte. Mas se você tem o cabelo crespo e já deduz que seu cabelo é grosso, cuidado, certifique-se da espessura. Se você tá usando uma química, eu acho que isso aqui pode estar aparecendo uns barulhos, né? Que perturbação. Enfim, se você tá utilizando uma química que... Agora eu perdi o fio da meada. Se você está usando uma química e sempre pós-química você sente esse toque mais fragilizado, aquele cabelo que parece que vai se partir com o vento, aquele cabelo que no banho tem até medo de manusear ele, pode ser um grande indicativo de que a química que você está utilizando não está adequada para o seu cabelo. Eu falei muito sobre espessura, mas nem sempre, tá? Às vezes é a própria formulação daquele produto que não está se adequando. Então às vezes você está até utilizando uma potência adequada para o seu cabelo. Então você tem um cabelo fino e usa uma química adequada para um cabelo fino, mas a formulação, os ativos que estão lá, os ácidos, os ativos de tratamento, não são muito indicados para o seu tipo de cabelo, ou você não está cuidando direito pós esse processo, então tem que ficar atenta. O cabelo ficou frágil pós-química, cuidado. Sabe um outro sintoma de que o seu cabelo não tá se adequando com a química que você tá utilizando, não tá se dando com essa química? É aquele cabelo que tá sempre afinado. Ele não se desenvolve. E é claro, eu vou ficar sempre pontuando pra vocês que muito disso aqui também tem a ver com o cronograma. Porque às vezes você pode estar utilizando a química adequada, na frequência adequada, do jeito correto, chapinha na temperatura certa, proteção térmica, enfim. Às vezes você tá fazendo tudo isso. Porém, às vezes não, né?
às vezes você pode estar pecando na falta de tratamento, tratando o cabelo somente nos dias de química. Mas se você se certificou de que você tá cuidando super bem desse cabelo, de que ele tá sendo bem cuidado, bem tratado, sem excessos e sem faltas, e ainda assim você sente aquele cabelo que não se desenvolve, tendo sempre que cortar porque as pontas afinaram, porque ele ficou ralo, pedaços assim do cabelo desigual aparecendo, você muitas das vezes é obrigada a ter uma franja porque ele vive se partindo na frente, é um sinal de que essa química não está sendo adequada para o seu cabelo. E aí, novamente, sinal de alerta. E por último, esse daqui é o ponto que eu acho que a maioria das pessoas negligenciam, que é aquele cabelo sem caimento, aquele caimento, entendeu? Que não tá bonito, não tá legal. O cabelo não tem balanço, o cabelo não tem maleabilidade. Essa característica ela pega muito em cabelos enesados, muito, porque como eu já expliquei aqui pra vocês, cabelos com Enê têm uma tendência a ficarem mais rígidos devido à formulação química, tem a explicação por aqui. Mas se você tem um cabelo com química, tioglicolato, guanidina, progressiva, Enê, e você sente que o caimento desse cabelo é um cabelo sempre muito pesado, enrijecido, opaco, aquele comprimento que não tem brilho, que não tem leveza, é um sinal muito forte de que essa química não é para o seu cabelo. Isso acontece porque químicas, quando não estão adequadas para a estrutura do seu fio, elas costumam deixar esse cabelo mais rígido, mais pesado. Aí às vezes junto vem o ressecamento, porque vocês podem perceber que em alguns casos vocês vão perceber mais do que um desses sintomas. Então seu cabelo pode estar ressecado e com um caimento feio, sem um caimento bonito. Ele pode estar ressecado e frágil pós-química. Podem perceber que em muitos dos casos, eles apresentam mais do que um desses sintomas. Então o cabelo, quando ele tá com aquele caimento feio, desmilinguido, sem leveza, sem balanço, é um sinal de que tem alguma coisa de errado nesse cabelo. E esse tem alguma coisa de errado com esse cabelo pode ser sim a química que você tá utilizando. O excesso de fonte de calor, muitas das vezes. Às vezes você usa uma química que não alisa 100% o seu cabelo e o cabelo fica muito cheio, muito armado, muito cacheado. Eu vivi muito isso na pele no passado, quando eu comecei a alisar o meu cabelo. As químicas não alisavam o meu cabelo, eu ficava refém de fonte de calor, passava a chapinha, o cabelo ficava com aquele caimento pesado, rígido, ressecado. Era um sinal claro de que a minha rotina, as minhas escolhas químicas não estavam fazendo sentido para o meu cabelo. Então, eu quero que você hoje, a partir de hoje, observe no seu cabelo se ele apresenta alguns desses sintomas ou mais de um sintoma desses sintomas. Agora eu quero que você faça o exercício de observar a sua rotina. Como é que tá? Eu tô fazendo cronograma? Eu tô fazendo tratamento e manutenção? Eu faço o rodízio de sulfato? Eu tenho inserido pré-shampoo? Eu tenho feito bons tratamentos pós-químicas baseado nas necessidades dele? Eu tenho tido uma frequência de reconstrução de a cada 15 dias para não ter um afinamento desse comprimento? Eu quero que você comece a se perguntar como que tá a relação do seu cabelo com os cuidados e com a química que você escolheu passar. A partir disso você decide se essa química tá sendo boa para o seu cabelo ou se você precisa repensar as escolhas. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e aproveita para comentar aqui embaixo qual a química que você usa. É progressiva, tioglicolato? O que é? É Enê? Qual Enê que você usa? Enfim, deixa aqui nos comentários. Super beijo, até a próxima. Tchau!